é importante a formação, é importante não só a formação, como é importante acompanhar, né, a evolução de vários outros elementos que andam juntos, né, que vão de mãos dadas, né, porque o tradutor de legendas ele não faz um trabalho individual, ele não é um tradutor que vai pegar o microfone e ele vai traduzir, né, conforme faria, por exemplo, um tradutor consecutivo dentro de um evento em que vai traduzir num Um palco. intérprete, né? Não, um intérprete, né? Então, assim, ou intérprete de Libras, né, que faz parte também da tradução audiovisual. Quem faz tradução para legendagem, quem faz tradução para dublagem, quem faz tradução para games, quem faz tradução para surdos, quem faz audiodescrição, né? Todos esses elementos, de certa forma, acabam meio que se encontrando em algum momento. E é importante ressaltar, Pierre, que tudo isso faz parte da pós-produção de um filme, né? Porque muita gente pensa que a primeira coisa que se faz no filme é uma das primeiras coisas é a tradução, e não é, né? Quanto à tradução dá para legenda, para dublagem, é o último, né? São digamos os últimos elementos a serem inseridos, né? Como parte da pós-produção. Né? Porque você tem a pré-produção, onde você tem um roteiro, a ideia do diretor, do financiamento do filme, etc. Tem a produção propriamente da filmagem, etc. E lá no finalzinho, né, são inseridos alguns elementos como a edição da imagem, a edição do som, a inserção da legenda, a inserção das legendas para surdos, os closed captions, a inserção da dublagem, a inserção da audiodescrição. Então, tudo isso é apenas um complemento, né, que hoje está integrado e faz parte de um único, às vezes um único filme, te apresenta todas essas opções. Né? Se você liga se você assiste um filme, né, você tem toda essa gama de opções, né, na sua frente. Você escolhe qual delas você quer. Pegando um gancho nisso aí que você acabou de falar, quais os requisitos principais, se você conseguir pelo menos destacar alguns, né, que um tradutor em legendagem, especializado em legendagem, ele deve ter? Alguns requisitos que você de repente poderia assim apontar. Olha, eu acho que todo tradutor deve ter muita sensibilidade, né? Ele tem que ter também, ele tem que trabalhar muito de legenda, ele tem que trabalhar muito a questão, ele tem que estar ciente que ele está contando uma história através de textos que vão ser lidos, né, por um público muito amplo, entende? Então, ele não está traduzindo para si próprio, ele não está traduzindo para um cliente que por melhor que ele esteja, né, remunerando os seus serviços, né, ele não está fazendo esse serviço para ele ou para si próprio, ele está fazendo esse serviço para um público, e esse público é muito variado. Entendeu? Então, ele tem que pensar, ele tem que se colocar no lugar do espectador. Esse público, quando eu falo público, eu estou me referindo ao espectador, né? Perfeito. Então, assim, ele tem que se colocar no lugar do espectador e ver, enxergar com os olhos do espectador como ele enxergaria essa legenda, essa tradução para dublagem, essa tradução para surdos, etc., né? Como ele veria esse produto já finalizado. Né? Então, é a primeira coisa. E para fazer isso, ele tem que ter muita sensibilidade, conforme eu disse, ele tem que ter muita imaginação. Né? Quem faz legenda, ele tem que ter um poder de síntese, porque ele tem que sintetizar. O tradutor de legendas, ele lida com o tempo, com o espaço, né? Tempo porque ele está lidando com poucos segundos para colocar uma frase que vai ocupar um espaço na tela. Né? E muitas vezes, nessa contagem dessa história, né, você acaba meio que lutando contra esse tempo, porque você tem pouco espaço para resumir essa frase. Né? Então, você diria que o tradutor de legenda ele fica entre o criador, de certa forma, e o técnico? Ele está nesses dois mundos?
Mais ou menos isso, sim, sim. Interessante essa sua colocação, porque ele na verdade, ele é um intermediador, né? Que precisa passar com as suas palavras, como bom intérprete ou tradutor que ele é, né? Ele precisa passar com as suas palavras a tradução desse material, desse produto audiovisual para esse espectador que não entende o idioma, tá? Ou para um público que entende de fato, que entende o idioma também às Sim. vezes, né? É, é. Então ele tem que tomar muitos cuidados, não só com a técnica, mas com o conhecimento da língua. Então assim, a questão do conhecimento do idioma é muito importante, né? Idiomas delicados como, né, são de conhecidos, né, amplamente conhecidos por todos nós, como é o caso do inglês, o francês, o espanhol, né, o italiano, o alemão, enfim, são idiomas amplamente mais trabalhados, mais, enfim, estudados, né? Agora, se você fala em línguas mais exóticas, né, talvez não haja essa facilidade de você encontrar tradutores de legendas, tradutores de dublagem dessa língua especificamente, né? Então, mas de qualquer forma, é importante aplicar essas técnicas, ter um conhecimento básico, né, da língua, né, ou de um idioma ou mais, se É. necessário, né, e se colocar no lugar do espectador, porque o tradutor, ele é um contador de histórias. Quando você fala em roteiro, é importante lembrar que o roteiro apenas ele serve como um material complementar que vai ajudar o tradutor a traduzir aquele produto. O que Perfeito. importa mesmo são as imagens, Perfeito. Isso é tá? interessante você está Porque falando. ele não, isso, porque o tradutor ele não está traduzindo um roteiro. Ele não é um tradutor de textos, né? Um tradutor audiovisual, porque é isso que eu sou, que eu me Perfeito. considero, Sim. tá? Que eu faço há 20 anos, eu sou um tradutor audiovisual. O que eu faço? Eu traduzo para legenda, né? Para Certo. legenda quando eu falo legenda, estou me referindo a vários tipos de produtos, Perfeito. sejam eles veiculados na TV ou no cinema, principalmente, ou produtos, enfim, dos mais variados, né? Então, o que conta são as imagens, é o som, é o áudio, é o vídeo, Perfeito. né? E o roteiro apenas é um material complementar. Entendi. Então, diferente até do que eu falei, na verdade, você profissional, né, tradutor, especializado em legenda, você tem até um pouco mais de liberdade, né? Porque você, como colocou, não se prende ao roteiro, na verdade, né? Aquele diálogo que está ali, né? Que estava ali. Você pode ir um pouco mais, né? Dependendo, foi o que você falou, da sensibilidade, né? Que você capta isso. Exato, até porque você tem que essa história que você está contando, né? Você não está criando essa história, Sim, você está acompanhando e você está ajudando com frases aquilo que o espectador, que por mais que ele desconheça a língua que está sendo falada no filme, ele está assistindo, olha, ele está ouvindo aquele som, né? Por mais desconhecida a língua né, que ela represente para ele, ele está vendo aquelas imagens. Então, mas ele não está entendendo a língua, só isso. Então, a única coisa que ele precisa entender é a tradução daquilo que ele já está vendo e ouvindo. E aí que entra o nosso papel enquanto tradutores. assim, com a tua experiência, como é que anda essa relação do tradutor com os programas, né, de legendagem? Olha, quando eu comecei, né, 20 anos atrás, os softwares eram outros, né, completamente diferente do que você encontra hoje no mercado, né? Até porque quando você fala em tradução, né, audiovisual, essa prática da tradução, na verdade, ela é muito antiga, né? Só fazendo um parênteses aqui, né?
embora a área de tradução, né, dos estudos da tradução, né, seja relativamente nova. O mesmo acontece com a tradução no caso audiovisual, que nós chamamos de TAV, a TAV, né, tradução audiovisual, tá? Então, mesmo antes da introdução do som, né, no cinema, né, os filmes mudos, eles já precisavam da tradução dos intertítulos, né, que eram usados, né, para expressar diálogos, né, ou aquelas narrações, né, que você só acompanhava nas imagens, né? Então, de lá para cá, com o advento de muitas novas tecnologias, né, muitos softwares e programas, no caso da legenda, né, estão sendo desenvolvidos a todo ano. Então, é importante para o tradutor estar sempre acompanhando isso. Quando eu comecei a fazer tradução, os softwares eram precários, eram outros, né? De alguns anos para cá, os softwares têm evoluído muito, né? Alguns novos softwares estão tomando o lugar de outros no mercado. Esses outros, por sua vez, estão evoluindo para novas versões mais atuais. Então, o tradutor ele precisa estar sempre acompanhando a evolução e as novas versões, né, desses programas. É importante, é muito importante, porque conforme eu falei antes, o tradutor de legendas não é um intérprete que trabalhe sozinho, né, faça o trabalho ao vivo e acabou. Não, ele trabalha com uma série de elementos. Ele precisa de um computador, ele precisa de um software de legendas, né, que agora são vários, alguns gratuitos, alguns que são gratuitos, outros não. Né? Ele precisa de uma boa placa de som, de uma boa placa de vídeo, ele precisa de um fone de ouvido, conforme esse aqui que eu estou usando, ele precisa de vários elementos para que ele possa, né, colocar tudo isso em harmonia, né, e fazer um trabalho harmônico, um trabalho bacana, que tenha um bom resultado, entendeu? Ou seja, é importante essa interação do homem com a máquina, né? Nessa questão aí dos softwares, né? Mas o que eu te pergunto também é o seguinte: você consegue ver que em determinadas situações da legendagem a máquina pode estar às vezes ganhando do homem no sentido de tomar espaço? Como é que você vê isso, veria? Olha, eu não sei se tomar o espaço. Ele está ajudando muito. Tá? Ele está ajudando bastante, porque se antes um tradutor automático atrapalhava, né? A verdade era essa, né? Porque você às vezes tinha mais trabalho em corrigir uma tradução feita, né, por um tradutor automático. Hoje em dia já está acontecendo mais ou menos o contrário, né? Você está usando essa ferramenta, né, a seu favor, tá? Então, não chega a ser um erro você usar dessas ferramentas, né, para agilizar, né, e melhorar o seu serviço. Perfeito. Tá? Mas é importante saber usá-las. E é importante também ter consciência que essas ferramentas, eu particularmente penso que dificilmente vão tomar o lugar de um tradutor físico, humano, né? Que dificilmente terá a mesma sensibilidade que eu já citei antes, a mesma o mesmo talvez feeling, né, que a gente chama, né, para saídas, né, que muitas vezes uma máquina não tem. Perfeito. Então, é muito importante a presença física de um tradutor, né? Assim como a presença física, né, de um professor em sala de aula, entende? É muito importante saber, pelo menos eu acho que tão cedo, né, o meu trabalho está pelo menos garantido por um bom tempo. Sem dúvida. Entendeu? Tá, tem uma palavrinha muito importante que você falou agora, que é hoje, tá? Então não adianta eu citar programas, softwares
ou dar dicas em cima de uma realidade que a gente não esteja vivenciando hoje. Então, o que nós estamos passando hoje? Nós estamos no meio de uma pandemia, tá? Que a gente não sabe quando isso vai, que caminhos, né, em termos de audiovisuais, né? Que caminhos ele vai tomar, né? Então, é importante estar ciente que precisamos usar algumas ferramentas muito específicas, as técnicas, inclusive, estão mudando. Porque se antes nós tínhamos, né, uma técnica X, Y, Z, que inclusive se aplicava ao cinema, hoje em dia o cinema foi meio que deixado de lado um pouco, né? Infelizmente, por hora, né? Por agora, né? Sim. Então, hoje, todos os produtos audiovisuais que nós assistimos são em plataformas streaming, são em telas menores, né? Seja na televisão, que por maior que seja a sua TV, a sua tela não deixa de ser uma tela pequena, comparado com uma tela de cinema. Você assiste filmes no seu tablet, até inclusive no seu celular, né? E para isso você precisa estar atento a programas que atendam a essas necessidades técnicas. Tá? Hoje em dia eu citaria 2 programas de legendas que, ao meu ver, são bem interessantes porque são gratuitos, né? E são usados pela maioria dos tradutores que fazem legendagem, que um deles é o Subtitle Workshop, né? Que é a versão 6.0b, e o outro é gratuito, e o outro é o Subtitle Edit, né? Subtitle, né? De legenda em inglês, né? Subtitle Edit, né? EDIT, Edit. Né? Então, esses 2 programas, ao meu ver, são os mais assim recomendados por mim, para quem faz legenda hoje. E as técnicas, né, devemos levar em consideração que hoje nós, né, estamos produzindo material para telas menores. Não sei amanhã, mas hoje, né, nessa atual conjuntura, né, esses 2 programas ajudam muito.